E aí, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal Viver Planejado. Meu nome é Arthur Story e eu sou o fundador da VP. Eu sou engenheiro de produção e a gente tem uma empresa de planejamento financeiro que trabalha atendendo diversos clientes aí de todo tipo de renda, faixa etária e ajudando essas pessoas a fazer o planejamento financeiro delas, tá? Hoje eu estou aqui com uma missão de explicar para você como fazer o seu planejamento financeiro na sua casa, sem enrolação, sem ter que ficar aí procurando um monte de lugar diferente e principalmente para você que tem renda variável, tá? Nosso maior público hoje de atendimento são pessoas autônomas, né? Médico, arquiteto, fisioterapeuta, ou uma pessoa que tem um negócio próprio, uma loja pequena, pessoas que trabalham com renda variável, ou seja, que tem uma renda que elas estimam que seja tal em tal mês, mas não tem a certeza de quanto isso vai ser, tá? Então, sem enrolação, eu vou te mostrar aqui como que funciona e como que você começa a fazer esse planejamento financeiro para você da forma mais fácil possível, tá bom? Então vamos lá. Primeiro você tem que entender o seguinte: a primeira etapa de um bom planejamento financeiro é sempre a organização. Você tem que ter a organização, porque você não pode ter a pretensão de conseguir conquistar alguma coisa se não sobrar dinheiro todos os meses. Simples assim, tá? Então, primeira coisa, você tem que entender o seu cenário atual, fazer um mapeamento do cenário atual. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Daqui a pouco eu vou jogar minha tela aí, meu computador aí na tela para vocês verem como que a gente faz isso usando a planilha, na prática, tá? Mas é importante entender alguns pontos antes. Então, o primeiro deles: como que você vai fazer o mapeamento da sua vida financeira? Então essa é a primeira coisa. Vou começar. 2022, vamos lá, vou planejar, vou começar. O que você vai fazer? Mapear tudo que você tem que pagar, que já está planejado pagar, e quanto que você espera receber. Como que a gente vai fazer isso? Imagina o seguinte: para ficar fácil o entendimento, para ficar fácil o seu controle, imagina que você tem no seu mês a entrada, tá? Então esse é o ponto número 1, vou jogar aqui na tela, ó. A entrada, esse é quanto entra todos os meses. Aí você tem que delimitar, você tem que dizer quanto você espera de cada uma das suas entradas. Como assim? Se você trabalha num emprego que é carteira assinada, mas também tem a receita fora de coisas que você vende por fora. Beleza, então você vai listar lá: fonte de receita número 1, seu trabalho; fonte de receita número 2, a sua outra fonte de renda, certo? Agora, se você é, por exemplo, um médico, que você tem o atendimento do plantão, você tem o atendimento do consultório e você tem atendimento também no ambulatório e em outro lugar. Você lista lá todas as suas fontes de renda de acordo com o que você é familiarizado. Não tem certo e errado aqui, tá? Você tem que entender, quando você lê aquilo, você tem que falar: bom, quanto que eu ganhei do tal lugar esse mês, quanto que eu ganhei do outro lugar, tá? É isso, só isso. Listar essas fontes. Isso vai ser toda a entrada no mês. É interessante falar também que sempre que você recebe dinheiro de alguém, por exemplo, se você tem ajuda de vez em quando do seu marido, da sua esposa, se você recebe dinheiro dos seus pais, se você às vezes recebe dinheiro de outras pessoas por coisas que vendeu, tudo que entrar na sua conta no seu mês vai ser considerado uma entrada, beleza? Esse é o ponto número 1. E aí o que a gente faz? A gente faz na planilha, que vocês vão ver que eu vou postar daqui a pouco, tem todos os meses do ano e todos os meses tem duas colunas: o quanto a gente espera daquela receita ou daquela despesa naquele mês e o quanto a gente realmente fez acontecer aquilo, tá? Então esses são os dois primeiros pontos. Depois de ver as receitas, a gente vai ver todas as despesas. E aí tem um jeito fácil que a gente usa aqui para você controlar suas despesas, incluindo o cartão de crédito, tá? Primeiro, pense nas suas receitas como três principais metas, nas suas despesas, como três principais metas de despesas que você vai ter ao longo do seu mês, tá? Primeira meta: gastos fixos. O que são os gastos fixos? Contas de consumo, principalmente, que você paga todos os meses e que você tem que pagar porque você já adotou esse estilo de vida. Então, dando exemplos de contas fixas: a academia, o condomínio, o aluguel, o financiamento que você tenha. Eu gosto também de jogar até nas contas fixas água, luz, gás. Por quê? Porque elas variam, sim, mas elas têm ali próximo de uma meta muito próxima da realidade ali, né? Então, de água eu gasto mais ou menos no mês sempre R$60. Então é isso, às vezes vai variar para 65, às vezes para 50 e pouco, beleza, mas é essa a média que a gente gasta ali todo mês, tá?
Então, na planilha que vocês vão poder fazer o download grátis, tá aqui na descrição ou então no link da bio lá da VP, que é o Instagram @viverplanejado, vai lá e tem um link que você pode baixar essa planilha de graça, tá bom? E essa planilha que a gente vai usar para fazer o seu planejamento financeiro a partir desse vídeo. Você consegue então ter lá já uma ideia, uma noção, uma sugestão de todos os gastos fixos que você vai ter que mapear. Contador que você paga, enfim, é um monte de coisa diferente. Depois disso, você vai ver que você vai ter gastos variáveis. Então até agora você já mapeou suas receitas, você já mapeou seus gastos fixos e agora você vai mapear os seus variáveis. Como que você vai fazer para mapear gastos variáveis? Essa é a parte realmente mais difícil. Mas você tem que pensar ou analisar seu histórico de contas do ano passado ou dos últimos 2 meses, ou pensar, você fazendo um exercício mesmo, com as categorias que estão na planilha também, quanto você gasta por mês na média de cada coisa. Tá? É uma estimativa. Fica tranquilo se você não souber exatamente qual vai ser o gasto com aquilo naquele mês e se caso você não tiver gasto nenhum naquele mês. Né? Pode ser que você não tenha nada daquele tipo de categoria, você não gaste. Por exemplo, gasto com filhos. Se você não tem filhos, você não vai gastar. Aí, beleza, não vou gastar com o filho dos outros. Né? Então, assim, mapeia o quanto você vai ter, o quanto você espera gastar de cada uma das categorias variáveis. Tá? Então, até agora, o que a gente fez? Pegou os gastos fixos, viu todos eles e mapeou todos eles. Tá? Aluguel, condomínio, financiamento, escola dos filhos e listou tudo que você tem que pagar no mês. Vai dar um valor ali somado. Depois, nos gastos variáveis, você coloca quanto você espera gastar com o mês de cada uma das categorias, em um mês que você vá gastá-las, por mais que você não gaste todos os meses. Então com farmácia eu espero gastar R$100 por mês, com iFood, delivery em casa eu espero gastar R$200 por mês, com supermercado eu espero gastar 500, e assim por diante, com Uber, com gasolina, enfim, com tudo, tá? Lá também na planilha estão todas as categorias que você pode usar para se basear para fazer o seu mês, tá? Ali está geralmente o que a gente usa para os nossos clientes. Beleza, fazendo isso, então você já tem 2 metas de gastos, né? 2 estimativas de gastos e a estimativa de receita. E o geralzão, o que é? Cara, não tem segredo. Tudo que entra, né, tudo que você recebe, tem que ser capaz de pagar tudo que você gasta no mês, né? Então, entrou suas fontes de renda, de receita. Saiu gasto fixo, saiu variável, o que sobra? O que falta colocar aí? Suas parcelas de cartão de crédito, tá? Por quê? Porque se você usar cartão de crédito, logicamente, porque isso é uma coisa que muitas vezes enrola as pessoas que a gente atende aqui. Então, a pessoa vai lá e faz um monte de gasto pequeno no cartão de crédito, então gasta R$30 aqui de parcela no Mercado Livre, mais R$100 de uma roupa lá, mais 200 de outra coisa ali, e acaba gastando um monte e já entra no outro mês com uma dívida no cartão de crédito de R$1.000, R$2.000, R$3.000. Tenho clientes que têm mais de R$10.000 de renda já comprometida em meses futuros por causa do cartão de crédito. Então, é importante você entender que você vai ter 3 metas. A meta de gasto fixo, a meta de gasto variável e a meta de quanto você pode ter de parcelas somadas. Por quê? Porque você vai fazer o seguinte, você vai ver vencendo nesse mês, tá? Então a gente está em janeiro, dia 20 de janeiro de 2022. Vamos ver nesse mês quais parcelas você já tem em andamento que vencem em janeiro. Então eu tenho a parcela 3 de 5 da roupa que eu comprei, eu tenho a parcela 7 de 10 do celular que eu comprei, eu tenho a parcela 2 de 12 de imóveis que eu comprei e assim por diante. Mapeia todas. Você vai ter uma soma de quantas parcelas você já tem para pagar nesse mês, beleza? E aí você já vai ter quanto você tem de crédito comprometido de saída em janeiro, que é onde a gente está fazendo esse cálculo, de gasto fixo, gasto variável e parcelas somadas, certo? Qual que é o ideal? O ideal é que a gente consiga receber o salário e gastar em torno de 50% no máximo, ou em torno de 50% com gasto fixo. Então, se eu recebo um salário de R$5.000, 2,5 deveria ser o meu gasto fixo que está ali mapeado. Se o seu gasto fixo está acima, tente ver maneiras de diminuir o seu gasto fixo. Eu sei que essa é a parte mais difícil, porque são coisas que você já contratou, coisas que você está pagando,
mas tente entender que esse é um requisito para que você tenha um bom planejamento financeiro que se sustente ao longo de todos os meses, tá? Então, gastou 2,5 de gasto fixo. Variável mais parcelas, quanto eles devem somar? 30 a 40% da sua receita, ou seja, dos 100%, né? Tem todo o 100% que entrou lá, que a gente previu de entrada. Você já gastou 50% em gasto fixo, e aí mais o variável e as parcelas somadas tem que dar mais 40%. 50 mais 40 deu 90%, sobrou 10. Para que é esses 10? Para os seus investimentos. Por quê? Porque se você tiver que construir alguma coisa na sua vida e você certamente quer conquistar alguma coisa, comprar um carro novo, comprar uma casa, enfim, né? Fazer um sonho dar certo, você tem que começar a poupar para esse sonho e endereçar esse dinheiro para que você conquiste lá na frente. Se a gente ficar pensando que um dia eu vou conquistar, um dia eu vou conseguir, a chance é grande de você não conquistar, de você não conseguir, tá? Então, agora dá uma olhada na tela para ver como funciona isso na prática, na planilha. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês agora como que faz essa utilização da planilha, tá bom? Muito fácil. Seguinte, isso aqui é a planilha que você vai fazer o download grátis lá no @viver.planejado, tá? Então você pega essa planilha, baixa ela e aí você vai usar dessa forma que eu vou ensinar aqui. Todos os meses tem a coluna de meta e de real. A meta é aquilo que você espera atingir naquele mês, tanto para salários quanto para gastos, tá? Então a palavra meta pode ser trocada talvez por uma palavra de expectativa ou estimativa de gastos ou receitas, tá bom? Como que ela funciona? Você consegue pegar todos os meses e, por exemplo, vamos começar planejando a sua receita, né? Então você primeiro calcula qual é o seu ganho esperado de cada uma das suas receitas. Nesse exemplo que eu estou dando, é uma pessoa que tem um salário e vende doces por fora. Então ela tem 3 mil ali de salário e vende, na média, 2 mil reais de venda de doces. Para você que tem a venda variável, que tem receita variável, um médico, um vendedor, um fisioterapeuta, pessoa que trabalha com o público, o ideal é que você considere uma média de recebimentos baixa que você tem ao longo dos meses. Então, eu tenho uma média que no mês é 4, no mês me provê 4 mil, no outro me provê 5 mil, no outro 6,5, no outro 9, no outro 3. É interessante que você pegue uma média baixa disso e fale, eu vou trabalhar com essa média baixa e fazer meu mês encaixar nisso. Por quê? Porque aí, caso sobre mais dinheiro, caso você tenha um bom mês, você vai ter que desfocar entre ver prazer em gastar aquilo que entrou naquele mês e focar em investir aquele dinheiro para gastar mais para frente com mais recursos e comprando coisas melhores e maiores. Tá? Essa é a ideia do planejamento aqui. Então você primeiro faz essa média e diversifica isso ao longo do tempo. Por exemplo, no caso dessa pessoa, ela sabe que em fevereiro ela vai receber R$500 que vem de uma venda de um produto que ela fez e não recebeu ainda. Então vai receber aqui. Então aqui quando vier o real, a gente vai colocar se veio realmente, se veio os 500 cheios, ou se veio menos ou se veio mais. E eu já vou falar como fazer essa anotação do real todos os meses. Tá? Mais para baixo temos a parte de investimentos. Então, de acordo com aquilo que a gente acabou de falar, quanto que deve ser investido? No mínimo 10%. Então, calculando 10% aqui dos 5 mil que ele ganha, R$500. Então, vamos colocar R$500. É isso que ele vai usar para constituir inicialmente a reserva de emergência dele, já que ele não tem. E reserva de emergência é um outro assunto que a gente fala em outro vídeo. Quanto você deveria ter, por que você deveria ter, a importância disso dentro de um planejamento financeiro, tá bom? Mais para baixo, você vai ter as colunas de as partes de despesas fixas e despesas variáveis. E aí você já tem todas as sugestões para facilitar a sua vida. Então não tem desculpa. O que você paga? O que você paga de forma fixa? Você paga aluguel? Então coloca aqui quanto você paga de aluguel. Você paga condomínio? Coloca aqui. Você paga celular? Quanto que é seu celular? E assim por diante. Coloca tudo que você paga de forma fixa ou quase fixa todos os meses. Por exemplo, eu sei que a conta de luz não é exatamente fixa. A gente usa um pouquinho cada mês. Mas é R$100 a média que eu gasto. Então, beleza. Vamos considerar que R$100 é quanto eu vou gastar. Se um mês eu gastar 95, ótimo. Se um mês eu gastar 110, tudo bem, eu anoto a variação aqui. Tá? Funciona dessa forma, já tem todas essas sugestões na planilha que você vai baixar lá. Variáveis, a mesma coisa. Quanto você estima gastar com cada uma das categorias. E é importante que você preencha todas as categorias. E só não preencha caso você não gaste nunca. Por exemplo, eu nunca peço comida fora de casa. Não acontece na minha vida isso. Então, deixa zerado aqui. Não coloca nada.
Mas se você gasta de vez em quando, coloque, por exemplo, um gasto com manutenção de carro. Não é uma coisa que a gente tenha previsão de falar, pô, eu sei que meu carro vai quebrar e eu vou gastar. Não. Mas se você prevê um valor para isso todo mês e fizer uma média de quanto você gastou no ano passado, por exemplo, então, eu tenho um carro que ano passado me deu gasto de R$3.000. Ele deu R$3.000 de gasto porque eu tive que, além das trocas de óleos e filtros regular, eu tive que arrumar tal coisa, então eu espero gastar mais ou menos isso de manutenção com ele nesse ano também. Beleza, então faz isso dividido por 12 meses, que aqui daria menos que 350, né? Vamos colocar 280, por exemplo. E aí a gente vai ter uma média de quanto você gastaria por mês, caso esse gasto fosse constante. Eu sei que não é, sabemos que não é, mas se você planejar que você vai gastar todas as coisas todos os meses, você vai provavelmente gastar em algumas categorias e em outras não. Talvez você estoure em uma categoria, mas na outra você não gasta nada. Então o global, ou seja, o quanto você previu de gastar de variável, que é 1.710, no global, quando você gastou com tudo somado, vai ficar abaixo disso. O que é ótimo, por quê? Porque quando você tiver que gastar realmente os 4.000 no carro, você já vai ter provisionado um pouquinho cada mês para quando chegar aquele momento, você ter o dinheiro para investir, para fazer essa compra. E a ideia é que você sempre atinja essas metas. Né? A gente está fazendo meta não é para olhar, não é para você falar, pô, beleza, coloquei uma meta, agora está tudo bem. Não, você tem que chegar nela. Né? Então, o ideal é que você faça o controle dessa planilha no mínimo quinzenalmente para que você consiga ver, pô, beleza, nesse mês eu me planejei para gastar R$300 de combustível, já gastei 150. Estou no meio do mês? Beleza, né? Eu vou provavelmente chegar no final do mês bem. Agora, se chegou no meio do mês e já gastou 280, veja se tem como você trabalhar mais de casa, tentar gastar menos combustível, não fazer uma viagem que você está planejando, porque você vai ultrapassar a sua meta. E se não for possível você não ultrapassar, ultrapasse, mas saiba que você vai ultrapassar nessa categoria e, portanto, vai ter que economizar na outra, tá? Para ficar abaixo do global como um todo. Esse é o ponto aqui. E por último, as descrições de parcelas em andamento. Isso é muito importante, por quê? Para você não se perder em pequenos gastos que você faz parcelados. Né? Porque a gente, como brasileiro, tem um pensamento super negativo, que é pensar se a parcela cabe no bolso. Mas, se a gente fizer esse pensamento de parcela caber no bolso realmente funcionar, você nunca vai se enrolar com a parcela. Né? Então, quero comprar uma coisa nova. A coisa nova que eu quero custa R$4.000 e eu vou comprar em 10 de 400. Posso comprar agora? Bom, vamos ver. A minha meta de parcelados é 500 e eu já preenchi 480, porque essas parcelas que eu tenho somadas somam 480. Então não cabe uma parcela de R$400 para mim agora. Né? Então no mês seguinte vai caber? Vamos ver. Eu coloquei a Casa Bahia para cá, coloquei a parcela que era 3 de janeiro virou 4 e assim por diante. E em fevereiro acabou tudo e em março continua aqui. A minha meta de parcelamento é de R$500, então aqui é 480. Aqui já foi para 375, ou seja, eu já posso fazer uma parcela nova num valor máximo de R$125, que é a diferença entre 500 e 375 em março, porque eu sei que não vai passar da minha meta de parcelados, entendeu? Então se eu quiser comprar uma coisa nova de R$1.250 em 10 vezes, eu posso, porque não vai ultrapassar. Mas eu tenho também que ter a consciência de que esses R$125 vão comprometer a minha meta de parcelados por 10 meses. Então, é legal você ter a visão disso para saber o quanto você pode gastar agora para não se enrolar no futuro, tá? Então isso tudo aqui é como operar a planilha que você vai baixar lá de graça. Se você tiver dúvida, pergunta pra gente, comenta nesse link, pergunta para mim, ou então manda uma direct lá no Instagram, no @viver.planejado, que a gente tira a sua dúvida. Agora vamos falar sobre como controlar, como preencher essa coluna do real no seu dia a dia, como fazer isso de forma fácil, rápida e através do WhatsApp. Beleza, agora que você já sabe como fazer essa organização, como usar a planilha, como que você vai controlar no seu dia a dia as anotações? Seguinte, faz um grupo do WhatsApp com você mesmo, né? Entra no grupo. Se você não conseguir, faz o grupo com outra pessoa, sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, e depois tira essa pessoa do grupo e vai anotando no grupo tudo que você gastar à medida que você gastar. Essa é uma ideia que ajuda muito as pessoas a anotar as coisas no dia a dia, porque o WhatsApp é uma ferramenta que você já está na mão o tempo todo, já usa sempre, e deixa esse grupo fixado lá em cima, anota tudo ali e vai anotando. Qual vai ser o seu trabalho depois? Chegar em casa, pegar as anotações desse grupo e anotar na planilha.
Só isso, naquela coluna do real. Vai somando em cada célula dentro das categorias que você já vai ter lançado. Qual que é o trabalho que a gente faz aqui na VP? Se você quiser um acompanhamento disso e quiser uma ajuda para começar e depois também uma ajuda de um consultor para saber como e onde investir o seu dinheiro, ou porventura se você já tem dinheiro guardado e quer saber como investir, a gente tem planos mensais que você consegue contratar e aí a gente faz esse grupo para você, a gente faz a planilha para você e você fica dentro desse grupo mandando tudo, só que é a gente que faz todas as anotações da planilha e te manda relatórios a cada 15 dias falando sobre a sua evolução de gastos, como que você está, onde que você deve prestar atenção, onde que não deve e quando sobrar dinheiro, como e onde você faz para investir, tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, compartilha, segue a gente no canal, segue a gente lá no Instagram, que isso ajuda bastante o YouTube saber que esse conteúdo é valioso e ele vai disponibilizar para mais pessoas. Grande abraço e até a próxima!